Fala, Grêmio, está tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Antifiel Grêmio, endereço do blog. As informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Vamos lá. Eu confesso para vocês que como eu não estou disputando o Mundial, eu estava com muito pouco interesse sobre ele. Mas não tem o que fazer, né? A gente gosta de futebol, acaba se envolvendo, acaba entrando em algumas discussões. E aí eu comecei a assistir os jogos do Mundial para verificar algumas coisas. E sim, o que eu vou falar tem relação com o Grêmio, tá? Vejam, é difícil fazer determinadas análises durante o andamento do torneio, porque a gente corre o risco de cair do cavalo amanhã. É mais ou menos como elogiar goleiro na metade do jogo. Mas algumas coisas a gente pode perceber, porque mesmo que elas não sejam talvez absolutas, parcialmente a gente já pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, o que se pensava antes do Mundial? Bom, que todo mundo ia chegar lá no Mundial e o que a gente ia assistir eram humilhações dos times europeus para cima dos times do resto do mundo, em especial para os times que efetivamente, historicamente, sempre puderam fazer algum tipo de enfrentamento com os times europeus, que são os sul-americanos. O que a gente tem visto? O que a gente tem visto é que na hora do vamos ver, da bola no pé, tem efetivamente sido aquela história que eu não gosto muito do 11 contra 11. E eu não gosto muito dessa história, porque geralmente o 11 contra 11, ele só vale quando a gente perde. Quando a gente deixa de ganhar, não, aí não é 11 contra 11, entendeu? Parece que jogaram 22 contra 11. Eu já falei sobre isso aqui, sobre um que o Zerivezeramente usava desse tipo de filosofia. Quando perdia era 11 contra 11. Perdia para uns coitadinhos lá, futebol é 11 contra 11. Aí tomava 5 pro Flamengo, o Flamengo parece que tinha jogado com 37 jogadores. Mas é o que tem se mostrado. Hoje, por exemplo, eu vi o jogo do Real Madrid, o Real Madrid com 10 em campo contra 11 do Pachuca, fez 3-1, olha aí como é que... Amigo... Tem uma falta esquisita quando estava 0-0. Tem uma falta esquisita que foi marcada de um jogador do Pachuca lá que venceu a jogada e ia sair. Eu não vi o jogo, eu vi os melhores momentos depois, tá? Então não teve muita imagem para... Mas pela imagem que eu vi, tem uma falta esquisita quando estava 0-0. Que foi marcada porque o jogador ia sair na cara do gol.
E depois tem um pênalti pro Pachuca, que não foi marcado. De novo, pelos ângulos ali dos melhores momentos. Talvez na transmissão, com 50 câmeras, tenha sido mostrado que, afinal de contas, foi falta e não foi pênalti. Mas é isso. Mesmo a gente desconsiderando esses dois lances, onde é que o Pachuca parou? O Pachuca parou no goleiro do Real Madrid. E aí tu ter o tal de Courtois no campo, no gol, e o Volpi, é um problema de escolha. Às vezes é um problema financeiro, mas na maioria das vezes é um problema de escolha. Se tu não pode contratar o Courtois, ok, aí é um problema financeiro. Agora, tu botar o Volpi no gol, tendo o Grando, que é nosso e é melhor que o Volpi, aí é um problema de escolha. Então, assim, ó, o que esse início de Mundial tem mostrado, pelo menos para mim? A diferença financeira é grande, meu amigo, mas tu fazendo um trabalho bem feito, um trabalho sério, um trabalho bem feito, tu consegue encarar. E por que eu estou falando isso? Porque o mesmo papo do enfrentamento impossível contra times europeus, o mesmo papo tem sido utilizado aqui no Brasil quando a gente fala do enfrentamento contra o Flamengo, contra o Palmeiras e nos últimos dias contra os times que são SAF, apesar de o Palmeiras e o Flamengo não serem. Não, eu nem vou entrar no assunto da SAF. Eu vou entrar no assunto específico do enfrentamento impossível. O Mundial tem mostrado que o enfrentamento não é impossível. O Flamengo, por exemplo, moeu, eu vou repetir, moeu o Chelsea. E não é acaso. Não é acaso, porque se a gente lembrar, o Flamengo perdeu o Mundial para o Liverpool no detalhe. No detalhe. Não foi aquele passeio que todo mundo estava esperando. Então não é um acaso o que aconteceu nesse Mundial. Aí tem várias teorias, a teoria do fim da temporada, a teoria do desinteresse, a teoria não sei do que. A minha teoria é que se alguma coisa pode justificar isso aí fora do futebol, é um salto alto dos times europeus, entendeu? E isso a gente vai ver agora na sequência. Se realmente houve um salto alto e eles entraram achando que iam ganhar do jeito que quisessem. Agora, o resto das argumentações, todas têm lógica, mas tu consegue fazer uma contra-argumentação também lógica. O que faz a gente chegar ali na frente com a conclusão, pelo menos por enquanto, mesmo que isso aí mude no decorrer do campeonato, mostra que
há possibilidade de fazer um enfrentamento, apesar da diferença, em muitos casos, astronômicas, financeira. É só ter um trabalho sério. É só ter um trabalho sério. E parar de lançar cortinas de fumaça do tipo os valores assustam e tudo é muito difícil. Falei aqui num dos vídeos anteriores, o Grêmio contratou em 2 anos e meio 46 jogadores. E não tem meio time. Tivessem contratado 5 bons. Ah, mas muito jogador sem custo. Eu já falei isso aqui várias vezes, sem custo é meus ovos. 600 mil reais para o ex-Denilson por mês, isso dá mais de 7 milhões de reais por ano. Tivessem contratado 5, a gente tinha um time. Dá para encarar. Dá para encarar. É só fazer um trabalho bem feito e um trabalho sério, mirando os interesses do clube e não os interesses às vezes até de quem está assinando os cheques. Às vezes, eu não estou dizendo que é o caso do Grêmio, mas existe casos desse tipo. Tem que parar de chorar e tem que começar a gastar bem, dentro da possibilidade que a gente tem, que não é pequena. Não é pequena. Torcedor tem que lembrar que o Grêmio, com todo o respeito ao nosso querido Aimoré aqui de São Leopoldo, mas o Grêmio não é o Aimoré. O Grêmio é o Grêmio. Pode não ser um Real Madrid, mas está muito longe de ser o Figueirense com grife em que transformar. Um abraço para vocês, gurizada.